versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui no estúdio a deputada federal Áurea Carolina do PSOL. Oi, Áurea, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Adriana, tudo bem? Feliz de estar aqui com vocês, Rodrigo. Bom Felicidade dia, é nossa em recebê-la nessa semana dedicada à mulher, e nós estamos abrindo, né, esse espaço aqui no Super N, exatamente para trazer mulheres que fazem diferença, na verdade que são protagonistas, né, principalmente nesse meio político ainda que é cercado, né, de muitos paradigmas. Então, as nossas mulheres fazendo a diferença, né, no parlamento. Como é que tá lá em Brasília, hein, Áurea? Tá uma luta grande, viu? Uma peleja danada, porque aquele espaço realmente é um jogo muito machista que impera ali, né? E para nós mulheres, além de enfrentar essa cultura preconceituosa que não nos reconhece como agentes públicas em muitas situações, temos que enfrentar também uma competição que existe, uma lógica de aniquilação na política, em detrimento da cooperação, do diálogo, que são coisas que eu valorizo e que eu acho que estão fazendo falta no Brasil nesse momento, né? Então, tá difícil para todas as pessoas e para nós mulheres, especialmente, que ocupamos espaços de poder, conseguir construir algo positivo, né? E fazer com que o país passe por uma transição, já que nós estamos num momento tão difícil aí de ameaças contra a democracia. Em Brasília, só um minutinho, Rodrigo, uma curiosidade que eu tenho, as mulheres deputadas, elas se reúnem, elas têm uma convivência, de alguma forma se organizam para fazer política lá também, de certa forma, em prol da causa das mulheres? Tem sim, existe a bancada feminina que cresceu bastante, né? Muito embora não tenha crescido tanto como a gente gostaria, mas foi um aumento de 50%. Nós temos hoje 77 deputadas federais, o que é resultado, sem dúvida nenhuma, da lei de cotas para as candidaturas de mulheres e também da destinação de recursos do fundo eleitoral para as mulheres como obrigatoriedade. E também eu acho que há um aumento de consciência no nosso país sobre a importância das mulheres estarem na política. E a bancada feminina tem um diálogo muito respeitoso, eu tenho sentido isso. Nós temos muitas diferenças político-partidárias, mas nós temos em comum esse compromisso com a defesa das mulheres na política, com os direitos das mulheres, contra a violência machista, e é bonito ver isso nos unificando, né? É o que a gente espera ver no Brasil. A senhora tocou num ponto justamente que eu gostaria de tocar. A gente tem vivido num país absolutamente polarizado, num debate às vezes que fica parecendo um cachorro correndo atrás do próprio rabo, e a senhora disse que existe diálogo na bancada feminina, apesar dos posicionamentos que ora são diferentes de um lado para o outro. Eu queria saber como é que tem sido conviver com isso e como é que é esse diálogo respeitoso na bancada feminina, uma vez que na bancada masculina, por vezes, a gente vê que os posicionamentos diferentes de um campo político e do outro campo político não são nada respeitosos entre homens. É verdade, Rodrigo, assim, eu vejo que mesmo quando há divergências, e elas existem, são muitas, não podem ser apagadas, eu sinto que há uma disposição mais tranquila para as conversas acontecerem entre as mulheres. E isso tem a ver com, eu acho, a própria dificuldade que nós enfrentamos para estar naquele espaço ali. A gente não pode desperdiçar a oportunidade histórica que nós temos, que a cidadania brasileira nos concedeu, de avançar cada vez mais. Então a gente não pode perder tempo com picuinha, com guerras que não são nossas, né? Eu acho também que a questão do diálogo, quando é interditada, tem a ver com esse ranço na política de que um tem que rivalizar com o outro para um ganhar e o outro lado perder. A política não pode ser isso sempre. A política precisa ser um jogo de cooperação. A gente tem que buscar o bem comum, a gente tem que buscar melhorias para as pessoas, e com isso eu não estou romantizando a política, não, porque eu sei que tem enfrentamentos duros, né, que precisam ser feitos, posições que são incompatíveis. Mas eu acho que entre as mulheres a gente tem conseguido, pouco a pouco, transformar essa cultura política tão viciada, né? Eu espero que a gente consiga fazer com que isso chegue em todos os lugares, né? No nosso
nosso cotidiano, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. A política pauta o dia a dia das pessoas, né? A gente tem recebido, deputada, mulheres aqui ao longo da semana, é a semana do Dia Internacional da Mulher, então nós temos ouvido mulheres aqui que estão na política todos os dias. E nós já ouvimos ao longo dessa semana aqui, por parte das entrevistadas que temos trazido ao Café com Política, uma análise muito interessante de que hoje a mulher tem o espaço para dar a opinião dela, para ter a voz dela, mas nem sempre a opinião dela é levada em consideração, é ouvida com atenção, por exemplo, no espaço do plenário, no espaço das comissões, que é um espaço que hoje a senhora frequenta lá em Brasília, pelo menos entre terça e quinta-feira. A senhora nota isso também, que de fato tem lá o espaço, a senhora pode dar a sua opinião, mas nem sempre a opinião da mulher é ouvida com a atenção que deveria? Sem dúvida. Existe ainda um preconceito de que nós mulheres não estamos qualificadas o suficiente para ocupar esses espaços de poder, né? Por incrível que pareça, isso ainda é muito presente. E a gente só transforma isso enfrentando desde os espaços da intimidade, na escola, conversando sobre as relações de gênero com as crianças, com as comunidades escolares, com professoras, familiares. A gente precisa discutir que a desigualdade de gênero é uma forma de violência. Não é normal que as mulheres recebam, em média, salários mais baixos que os homens, muitas vezes exercendo as mesmas profissões. Não é normal que a gente tenha a todo momento no nosso país uma mulher espancada ou assassinada em função da sua condição de gênero. Não é normal que o Brasil seja campeão de feminicídios. Não é normal que as mulheres ainda não estejam de forma igualitária nos espaços de poder. Então, no Congresso Nacional, a gente está chegando perto de 15% de mulheres ocupando as cadeiras. Mas nós, mulheres, somos mais da metade da população. Portanto, essa discrepância é resultado da violência histórica, que exclui as mulheres de determinados espaços, que silencia a voz das mulheres, que culpabiliza as mulheres pelas opressões que nós sofremos, enfim. Por isso que a luta das mulheres é tão importante e cada vez mais urgente nesses tempos que nós estamos atravessando. Eu fico pensando, deputada, a gente fala aqui sobre a necessidade, né, das mulheres ocuparem espaços, assumirem certas posições, mas em outro momento a gente vê também algumas mulheres se sentindo que não são capazes disso, né? Até mesmo por essa violência histórica, aí eu digo violência no sentido mais amplo da palavra, que além disso a violência psicológica também, né? Ela cresce acreditando que não pode fazer diferente daquilo, né? Que ela cresceu, enfim, ouvindo. Isso existe também, ela tem que lidar com esse desafio, não é, deputada? Existe demais da conta. Eu mesma passo por isso, assim, na campanha eleitoral de 2018 e também em 2016, quando eu me candidatei a vereadora, eu ouvia muitas pessoas falando: como é que você vai organizar a sua vida? E seu marido? Como é que vai ser? Como é que você deixa seu marido? Pessoas até próximas, assim, muito preocupadas com a minha situação doméstica e até familiar. Dentro da família, deputada? Sim, existem esses questionamentos. Então, é muito compreensível que várias mulheres se sintam acuadas, se sintam até menosprezadas por não estarem nesses espaços. E os partidos, em geral a sociedade, não criam condições favoráveis para as mulheres participarem. Por exemplo, nós acumulamos uma sobrecarga de trabalhos de cuidados domésticos, né? De cuidar da casa, de cuidar das crianças, de pessoas idosas, pessoas enfermas. E isso é visto como um papel naturalizado das mulheres, quando não devia ser assim, né? Todo mundo pode pegar lá a vasilha suja e lavar, todo mundo pode pegar um pano de chão e limpar a casa, arrumar sua roupa. Esse é um ensinamento que deveria ser compartilhado entre mulheres e homens de forma equilibrada. Mas a nossa sociedade ainda deposita nas mulheres essa responsabilidade. E isso tem uma consequência política, porque a gente tem menos tempo livre para participar de um partido, de uma associação comunitária, de uma reunião na paróquia da igreja, de uma atividade no nosso bairro, coisas básicas da cidadania que são interditadas muitas vezes de forma sutil, né? Então, eu entendo que muitas mulheres se sintam mesmo muito amedrontadas nessa presença política. Não é uma coisa simples, né? Desencorajadas. Deputada, eu estou prestando atenção na senhora, a senhora está usando um brinco. Quem está na live vai poder nos acompanhar. Eu vou pedir ao nosso Fausto Araújo para poder aproximar um pouco mais a imagem. O Fausto que está no comando da nossa live, que está escrito Marielle presente.
E é um assunto que, claro, ainda mexe com todos nós, afinal foi uma agressão à democracia, a morte da vereadora Marielle Franco, que está em vias, inclusive, de se completar um ano, né? No dia 14 agora, daqui a poucos dias, portanto. E eu pergunto para a senhora, diante desses casos de feminicídio que tem explodido no Brasil no início desse ano, aqui em Minas Gerais a gente está noticiando com uma frequência impressionante aqui na rádio, um ano da morte de Marielle Franco, sem respostas efetivas. Que saldo dá para fazer disso? É uma tristeza muito grande a gente chegar nessa marca de um ano da execução da Marielle e não sabermos ainda quem mandou matar Marielle. Quem foram os responsáveis por esse crime de violência política? Um crime de violência machista, violência racista, violência LGBTI-fóbica, violência contra o povo no poder, porque Marielle é um símbolo de tudo isso. Não à toa, a Mangueira, com o seu enredo brilhante de história para ninar gente grande, traz essas histórias não contadas pela história oficial, as histórias dos índios, dos negros, dos pobres, do povo trabalhador. Homenagem a Marielle, né? Fez uma homenagem muito linda para Marielle, nos emociona muito, porque Marielle transcende a própria figura humana que ela foi. Marielle significa esse conjunto de lutas populares das mulheres, do povo negro, das favelas, da população LGBT. E a falta de respostas diz também de um sistema político que expulsa as mulheres. Essa violência política que atingiu Marielle atinge todas nós, porque quando uma voz se ergue como a dela e depois tentam interrompê-la, estão querendo propagar uma mensagem de que não podemos ir muito além, que a gente deve ficar no nosso cantinho lá, confinadas no trabalho doméstico, aceitando a violência, sendo passivas. E Marielle era o contrário disso. Ela era uma mulher corajosa, grandiosa, de muita beleza, de uma alegria contagiante. E eu fui companheira de Marielle. Nós somos do mesmo partido, Partido Socialismo e Liberdade. Fomos eleitas pela primeira vez em 2016 como vereadoras, muito bem votadas. E a gente tinha uma sintonia muito grande. A gente se falava frequentemente. Então, além de ser uma amiga, uma parceira de luta, é esse grande símbolo nacional e mundial também, né? A luta de Marielle é reconhecida em vários países e nesse dia 14 de março haverá atos em várias cidades do mundo para que a memória de Marielle não seja perdida e que a justiça por Marielle e por todas nós seja feita. Agora, um assunto que a gente não pode deixar de tratar com a senhora também, deputada, é um assunto que tem sido debatido lá em Brasília, essa questão da formação de uma comissão mista, né, para apurar o crime em Brumadinho. E ontem já foi anunciado que não haveria a comissão mista. Há uma resistência muito grande na formação dessa comissão mista, nessa comissão parlamentar mista de inquérito. Como que a senhora vê, né, essa situação, já que a senhora é de Minas Gerais, conhece bem a situação do nosso estado, o estado minerador, e também da situação das pessoas que moram, né, nessas áreas de risco, nas áreas de autossalvamento? Adriana, eu faço parte de uma comissão externa que foi criada na Câmara, que trata das repercussões do crime da Vale em Brumadinho, e ali a bancada mineira tem feito um esforço muito grande de diálogo e de cooperação também, eu valorizo isso, para que isso não seja esquecido e para que a legislação seja mudada, aprimorada e para que os responsáveis, os culpados, prestem contas à sociedade brasileira. E a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, isto é, envolvendo a Câmara dos Deputados e o Senado, era algo que a gente buscava com muita força, porque além de integrar as duas casas, daria mais agilidade nas investigações, seria um trabalho mais concentrado, né? Conjunto, vamos dizer. Exato. Assim. E não tem explicação razoável para que haja duas CPIs separadas, uma na Câmara e outra no Senado. Eu desconfio que há interesses por trás disso. Por que não querem investigar com mais celeridade, com um esforço conjunto, esse crime da Vale em Brumadinho? Quem tem medo dessa CPMI, né? Desse espaço mais robusto? Então, é lamentável que a gente veja isso acontecer. Eu espero que esse crime da Vale em Brumadinho não passe em branco, como o crime da Samarco em Mariana acabou ficando, né? Muitas coisas não foram resolvidas ali, as empresas não foram devidamente
devidamente responsabilizadas, né? A Samarco junto com a Vale, e as comunidades ficaram com o prejuízo todo. E a gente precisa discutir esse modelo de mineração no nosso país e, sobretudo, no nosso estado, né? Que está fundado nessa lógica da exploração, da devastação, e as comunidades ficam com a poluição, com o prejuízo à sua saúde, com a destruição dos seus modos de vida. Lá em Brumadinho foram hortas inteiras devastadas, produções de pequenos agricultores familiares, sem falar em terras quilombolas, indígenas que foram atingidas também. Enfim, é um desastre que causa repercussões para a vida inteira, né? Na vida psíquica das pessoas, na saúde mental das pessoas, o estigma que fica, né? Eu tenho aprendido que não é o desastre de Brumadinho, isso. Não é o crime de Brumadinho, mas é o crime da Vale em Brumadinho. E eu até vou me corrigir, porque eu acho que eu falei exatamente o crime de Brumadinho. O que eu quis dizer é o crime da Vale em Brumadinho, né? O desastre, a cidade, ela não tem que carregar a carga do que aconteceu, né? Exatamente. Aquela população não é responsável por isso que aconteceu, e essas empresas precisam mudar a sua política, precisam construir uma mineração minimamente responsável, já que inteiramente sustentável é impossível. Esse modelo é de escavar a terra, é de tirar riqueza e levar para o exterior, muitas vezes a preço de banana. O Brasil não pode continuar sendo Brasil colônia. A gente precisa mudar esse modelo, construir alternativas econômicas, né? O município de Brumadinho e tantos outros municípios que são dependentes da política da mineração acabam ficando sem recursos para suas políticas públicas, porque os impostos vêm principalmente da mineração. Enfim, é um conjunto de questões que a gente precisa tratar como um compromisso coletivo. Mas a senhora volta pra gente conversar mais, não volta? Eu volto, com certeza. É sempre bom estar aqui. Já agradecendo a participação da deputada federal Áurea Carolina, do PSOL, gentilmente vindo aqui, né, ao estúdio da Rádio Super, nessa semana especial voltada ao Dia Internacional da Mulher. Obrigada, viu, deputada? Muito obrigada. Deixa eu só fazer um chamado, porque aqui em Belo Horizonte, no dia 8 de março, às 16 horas, a gente vai se concentrar na Praça da Estação para fazer um grande ato com todas as cores, mulheres de vários lugares, e dizer que as nossas vidas valem mais. Obrigado mais uma vez, deputada. 8h25.